seria esse Cefas que aparece várias vezes no Novo Testamento? Bem, primeiro, o nome Cefas aparece em João, numa cena muito linda que já vamos ver, e depois é citado algumas vezes pelo apóstolo Paulo. No Novo Testamento, em português, o novo Cefas traduz a transliteração grega de Kéfas, do aramaico kepa, uma palavra que significa pedra ou rocha. O livro de João, no capítulo 1, diz que quando André levou seu irmão Simão até Jesus, o Senhor olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que significa Pedro, como diz em João 1,42. Mais tarde, Jesus chamou oficialmente Pedro para segui-lo, para ser um pescador de homens, em Lucas 5,1. Imediatamente, Pedro deixou tudo para trás para seguir o Senhor. Dar um novo nome a Simão estava diretamente relacionado à grande obra que Deus haveria de realizar em sua vida. Ao dizer que Simão seria chamado Cefas, Jesus agiu olhando para o futuro, onde viu a grande transformação que ocorreria em Simão. Essa transformação seria tão profunda que o entusiasta, voluntarioso, impulsivo e às vezes ousado Simão se tornaria uma rocha sólida e ficaria conhecido por toda a história como Cefas, especialmente pela forma grega deste nome, que é Petros, isto é, Pedro. Pedro tinha muitos pontos fortes e, como nós, também tinha vários pontos fracos. Ainda assim, o Senhor o escolheu e continuou a moldá-lo para ser exatamente quem ele pretendia que Pedro fosse. Isso quer dizer que quando Jesus deu a Simão o nome de Cefas, ele estava predizendo o que a graça divina haveria de realizar no coração e na vida desse discípulo. Nos 3 anos seguintes, Pedro viveu como discípulo do Senhor Jesus e depois tornou-se o porta-voz dos 12 apóstolos. Inclusive, foi Pedro quem primeiro confessou Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo. Uma verdade que Jesus disse ter sido divinamente revelada a Pedro, como diz em Mateus 16. Pedro fazia parte do círculo íntimo dos discípulos de Jesus, junto com Tiago e João. Somente aqueles 13 estavam presentes quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, em Marcos 5, e quando Jesus foi transfigurado na montanha, em Mateus 17. Pedro e João receberam a tarefa especial de preparar a refeição final da Páscoa, como diz em Lucas 22, e várias vezes Pedro mostrou-se impetuoso ao ponto da precipitação. Por exemplo, foi Pedro quem deixou o barco para andar na água até Jesus, em Mateus 14, e quando desviou os olhos de Jesus e começou a afundar. Foi Pedro quem repreendeu Jesus por falar da sua morte, em Mateus 16, e foi rapidamente corrigido pelo Senhor Jesus. Foi Pedro quem sugeriu levantar 3 tendas para homenagear Moisés, Elias e Jesus, em Mateus 17, e caiu ao chão em um silêncio temoroso à glória de Deus. Foi Pedro quem desembainhou a espada e atacou o servo do sumo sacerdote, em João 18, e foi imediatamente instruído a embainhar a sua arma. Foi Pedro quem se gabou de nunca abandonar o Senhor, mesmo que todos os outros o fizessem, em Mateus 26, e mais tarde negou 3 vezes que conhecia o Senhor. Mesmo com todos os altos e baixos de Pedro, o Senhor Jesus permaneceu ao seu lado como amoroso Senhor e fiel guia. Em Mateus 16, Jesus reafirmou Simão como Pedro a rocha, prometendo que ele seria instrumental no estabelecimento da Igreja de Jesus. Depois da sua ressurreição, em Marcos 16, Jesus nomeou especificamente Pedro como alguém que precisava ouvir as boas novas. E repetindo o milagre do grande pescado, Jesus teve como prioridade especial perdoar e restaurar Pedro e comissioná-lo novamente como apóstolo, como vemos em João 21 e João 15. No dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro foi o principal orador para a multidão em Jerusalém e a igreja começou com um influxo de cerca de 3.000 novos crentes.
Mais tarde, Pedro curou um coxo mendigo em Atos 3 e pregou corajosamente diante do Sinédrio em Atos 4. Nem mesmo a prisão, espancamentos e ameaças puderam diminuir a determinação de Pedro de pregar o Cristo ressuscitado, como nós vemos em Atos 5. A promessa de Jesus de que Pedro seria fundamental na construção da igreja foi cumprida. Pedro pregou no dia de Pentecostes, em Atos 2, estava presente quando os samaritanos receberam o Espírito Santo, em Atos 8. Ele foi convocado para a casa do centurião romano Cornélio, que também acreditou e recebeu o Espírito Santo, em Atos 10. Desta maneira, Pedro abriu a porta da igreja aos judeus, samaritanos e gentios. Mesmo como apóstolo, Pedro experimentou algumas dores de crescimento. No início, ele havia resistido levar o evangelho a Cornélio, um gentio. No entanto, quando Pedro viu os romanos receberem o Espírito Santo da mesma maneira que ele, Pedro concluiu que Deus não faz acepção de pessoas, como nós vemos em Atos 10. Depois disso, em Atos 15, Pedro defendeu fortemente a posição dos gentios como crentes e estava convencido de que não precisavam se conformar à lei judaica. Mais tarde, em 1 Pedro 5, Pedro passou um tempo com João Marcos, o qual escreveu o Evangelho de Marcos com base nas lembranças de Pedro sobre seu tempo com Jesus. Pedro escreveu 2 epístolas inspiradas, 1º e 2º Pedro, entre 60 e 68 depois de Cristo. Jesus disse que Pedro morreria como mártir, como nós vemos em João 21, uma profecia presumivelmente cumprida durante o reinado de Nero. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, e embora essa história possa ser verdadeira, não há testemunho bíblico ou histórico sobre os detalhes da morte de Pedro. Bem, voltando a falar do nome Cefas, uma das referências bíblicas mais conhecidas que traz a forma aramaica do nome Pedro é aquela escrita pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Na verdade, parece que Paulo preferia usar o nome Cefas em vez de sua versão grega Pedro. Em todas as suas epístolas, Paulo refere-se ao apóstolo apenas 2 vezes como Pedro, como nós vemos em Gálatas 2, versículos 7 e 8, e outras 8 vezes como Cefas, em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 15, Gálatas 1, Gálatas 2, 9 e 11 e Gálatas 2, 14. Esses 2 versículos da carta aos Gálatas são os únicos em que Paulo menciona Pedro, e no mesmo capítulo 2 de Gálatas, Paulo refere-se 3 vezes a Cefas. Na sua carta aos Gálatas, Paulo descreve 2 visitas a Jerusalém, sendo que em Gálatas 1 fala de Cefas e 14 anos depois, em Gálatas 2, nos versículos 7 e 8, fala em Pedro. Essa segunda visita é tradicionalmente chamada de Concílio de Jerusalém, onde Paulo e os apóstolos de Jerusalém concordaram que os seguidores não judeus, ou seja, gentios, não necessitavam de se converter ao judaísmo para poderem abraçar a nova fé de Cristo, embora, segundo a opinião de Paulo, os apóstolos de Jerusalém e Cefas, inclusive, não respeitaram o acordo. Por isso, quando Cefas foi a Antioquia, que foi a primeira base de operação de Paulo, que depois foi Éfeso, este fez questão de afirmar que Cefas era um fingidor. Uma curiosidade: alguns sugerem que Pedro e Cefas são pessoas diferentes citadas na Bíblia. A ideia é que a única passagem bíblica em que o apóstolo Pedro é chamado Cefas é justamente aquela em que Jesus lhe atribui esse nome, em João 1,42. Então, a partir daí, Simão é sempre chamado Pedro, enquanto que o nome Cefas seria usado para designar uma outra pessoa que supostamente era um discípulo de Jesus que não fazia parte do grupo dos 12. Se essa teoria estiver correta, isso significa que o Cefas, seguido por alguns crentes de Corinto, ou mesmo aquele que teve um desentendimento com Paulo acerca da situação dos crentes gentios em relação aos costumes judaicos, não era o apóstolo Pedro.
No entanto, não há nenhuma evidência realmente irrefutável que comprove essa teoria. Por isso, é amplamente aceito que Pedro e Cefas são duas formas diferentes do mesmo nome e que se designa a mesma pessoa. É claro que pode ter havido outros crentes com o nome Cefas na igreja primitiva, mas não é possível provar de forma inquestionável que o Cefas do Novo Testamento tenha sido qualquer outra pessoa que não o apóstolo Pedro. Bem, voltando ao que realmente importa, que é o que a Bíblia nos ensina, o que podemos aprender da vida de Pedro, vou citar 5 coisas, entre outras. Primeiro, Jesus vence o medo. Seja saindo de um barco em um mar agitado ou entrando em um lar gentil pela primeira vez, Pedro encontrou coragem em seguir a Cristo. 2. Jesus perdoa a infidelidade. Depois de ter se gabado de sua fidelidade, Pedro negou ao Senhor 3 vezes. E Jesus amorosamente restaurou Pedro ao serviço. Pedro foi um fracasso anterior, mas com Jesus o fracasso não é o fim. 3. Jesus ensina pacientemente. Repetidamente, Pedro precisou de correção e o Senhor a deu com paciência, firmeza e amor. O Senhor procura por servos dispostos a aprender. 4. Jesus nos vê como ele pretende que sejamos. Na primeira vez em que se encontraram, Jesus chamou Simão de Pedro. O pescador rude e imprudente era, aos olhos de Jesus, uma rocha firme e fiel. 5. Jesus usa heróis improváveis. Pedro era um pescador da Galileia, mas Jesus o chamou para ser pescador de homens, porque Pedro estava disposto a deixar tudo o que tinha para seguir Jesus. Deus o usou de muitas maneiras. Conforme Pedro pregava, as pessoas ficavam impressionadas com a sua ousadia, porque ele era iletrado e inculto. Mas então notaram que Pedro havia estado com Jesus, e estar com Jesus faz toda a diferença. E, para encerrar, vou citar uma frase que tem tudo a ver, mas que não está na Bíblia, embora muitos pensem que está. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Mas tem um versículo agora que eu vou citar, que é quase a mesma coisa. Sim, quase a mesma coisa, e está na Bíblia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. E é isso. E eu gostaria muito de saber a sua opinião e ver seu comentário. Fique com Deus, Deus abençoe vocês. Beijos, beijos.